Lembro-me que naquele dia a temperatura estava amena. Havia sol, um sol morno. E após algum tempo na estrada, chegamos ao nosso destino, num bairro nobre da cidade, o qual eu mal conhecia. Desci em um determinado ponto do local para perguntar às pessoas que trafegavam a pé pelas ruas se estava no caminho certo. Ao receber uma resposta positiva, inventei uma desculpa e o dispensei para que ele pudesse esfriar a cabeça, já que estava nervoso pela quantidade de vezes que nos perdemos durante o trajeto. Só Deus sabe o quanto eu tive que ouvir por conta de algo em que todos estamos sujeitos na vida. Caminhei por alguns metros até encontrar o prédio indicado. A julgar pelos muros e portões, via-se que era um lugar luxuoso. Parei em frente a um portão e cocei a cabeça, me sentindo idiota por achar que havia caído em algum tipo de trote. Por que alguém ligaria de um lugar daquele oferecendo uma oportunidade de trabalho a um ser humano que morava num fim de mundo? Fiquei parada ali por alguns minutos, pensando se devia ou não tocar o interfone e me apresentar. Até que um homem, ao perceber minha indecisão, aproximar-se para me questionar se eu precisava de algo. No mínimo, ele devia achar que eu era uma moradora de rua. Peguei o endereço novamente e mostrei a ele, perguntando se estava no lugar certo. E depois que ele confirmou, expliquei a ele o porquê de estar ali. Ele então pediu para que eu aguardasse por mais alguns minutos, enquanto iria verificar a veracidade dos fatos. Fiquei ali apreensiva só de pensar que ele voltaria e diria que eu estava equivocada com a tal proposta. Enquanto aguardava, direcionei meus olhos para uma placa dourada que estava fixada no muro ao portão, para ver o que estava escrito. Sociedade Educacional Antônio Lúcio Vivaldi. Um nome que homenageava ao grande compositor e músico italiano de estilo barroco tardio. Foi aí que eu tive a certeza que havia sido enganada por algum engraçadinho. Olhei para o relógio, percebendo que alguns minutos haviam se passado e decidi que seria melhor me retirar do local. Isso me pouparia de passar vergonha. Quando então avistei uma moça vindo em direção ao portão onde eu estava. Ela trajava o que parecia ser um vestido de manga curta e um avental branco por cima, com uma espécie de touca rendada que cobria-lhe parte dos cabelos. Aproximou-se em passos ligeiros, simpática abriu o portão e me conduziu até um hall de entrada, me deixando aliviada por não ter sido totalmente enganada. Seguimos até sairmos num pátio que dava acesso a outro lugar, o que me deixou pasma com o que estava vendo. Blocos arquitetônicos no último estilo medieval, o estilo Tudor. Todos em pedra, rodeados de plantas com construções que incorporavam planos assimétricos e janelas que terminavam em ângulos. Parte dessas envolvida em ornamentos de folhagem, o que lhes tornava mais naturalista. Remontando palácios históricos de séculos passados, eu me via dentro de uma época remota. Passamos então por um corredor até chegarmos a uma sala com móveis de designer do século XVIII, suntuosos, verdadeiras obras de escultores ao estilo Luís XIV, um estilo influenciado pelo barroco italiano, marcado por luxo e esplendor. Sentei-me então em uma das cadeiras presentes na sala, com braços apresentando curvas graciosas e inclinadas, encostos sem estofados, com pés em formas de copo com voltas ligeiramente em S, de madeira ornamentada. Aguardava enquanto me perguntava de olhos fechados que lugar era aquele, até que um senhor que devia ter uns 40 e poucos anos de idade entrou. Eu me levantei numa atitude repentina e meio assustada para recebê-lo. Ele sorriu, olhando-me por cima dos óculos, estendendo a mão para me cumprimentar. Correspondi, aguardando sua reação. Trajando um colete sobre uma camisa branca adornada por uma gravata e uma calça típica de um traje social, ele pediu para que eu me sentasse novamente, dando início a uma entrevista. Ele me perguntou meu nome, idade e todas aquelas perguntas chatas de formulário, fazendo pequenas pausas entre uma pergunta e outra para anotações. Em um determinado momento, eu não me contive. Após responder várias e várias perguntas sobre mim, resolvi questionar sobre a empresa. Quem eram e que serviços prestavam à sociedade. Sinceramente, esse tipo de pergunta não era algo que eu fazia numa entrevista.
Geralmente eu apenas sentava e respondia tudo o que me era solicitado, esperando que o resultado fosse positivo. Ele olhou para mim e disse: "Achei que não perguntaria." Em seguida se levantou e perguntou se eu podia acompanhar-lhe em um breve passeio pelo local. De modo gentil e um tanto estranho para mim, ele abriu a porta dando-me a preferência. Do lado de fora do corredor externo, pediu para que eu aguardasse por 1 minuto e se retirou, enquanto eu permanecia observando aos arredores. Exatamente 1 minuto depois, um jovem alto, magro, de olhos claros, fios de cabelos castanhos e traços faciais delicados se aproximou, trajando uma roupa parecida com a de meu entrevistador, com um blaze como peça a mais por cima das outras. Simpático e estranhamente formal, ele se apresentou como sendo meu guia naquele momento, pedindo para que eu o acompanhasse.